Oi, pessoal. Para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender, a partir disso, as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logopolítica e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever, se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logopolítica, Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Tá? Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. A Ângela Vergara disse aqui, como está repercutindo no mundo esta situação? Ministro Ernesto, não sei se o senhor chegou a conversar, se é possível falar, né, de conversas com alguns pares aí do mundo da diplomacia que o senhor tem. Se o senhor tiver alguma informação que seja possível dizer, ficaríamos contentes também em ouvir. Claro, Paulo. Não, eu ainda não conversei com ninguém especificamente sobre isso, né? Mas tem muito a ver com conversas que eu tenho muito com interlocutores americanos, que mesmo com uma disposição assim mais conservadora, republicanos e tal, tem muita dificuldade de enxergar essa inserção do Brasil no eixo totalitário. E eu acho que isso é que vai começar a ficar mais claro para eles. Né? Não, mas o Brasil quer... Tá bem, eles sabem que o Brasil é um pouco mais favorável à Venezuela, mas mas o Brasil está intermediando Venezuela e Guiana. Não, não está, isso é uma fachada e tal. Não, mas o Brasil quer manter o equilíbrio entre o mundo ocidental, digamos, e a China, a Rússia. Não, também não está querendo equilíbrio nenhum, né? Está se posicionando muito claramente de um lado. Talvez agora isso esteja ficando mais claro. Até agora o Brasil de Lula disfarçou muito a sua paixão totalitária através do discurso do clima, né? Porque nas capitais europeias e entre os democratas americanos, parece que isso, né, basta. E, na verdade, não é nem basta, porque é apenas um discurso. A meu ver, a política ambiental do governo PT é um desastre. Mas basta o discurso ambiental, se não, realmente precisamos nos unir para enfrentar a crise climática. Então, pronto, não importa mais o que você faz, né? Não importa com quem você se ligue. E talvez agora também comecem a ver as coisas diferentes. Mas não me entusiasmo tanto, porque... por exemplo, também falando com amigos europeus, falam, não, na Europa o pessoal só pensa mesmo com invasão russa, mesmo com tudo, né, o discurso é o clima. Né, o discurso é o clima, é a crise climática, né, acham que o desafio para a humanidade é esse. Quer dizer, você tem grandes potências, né, avançando no mundo, inclusive militarmente. Você tem grandes potências financiando e armando grupos terroristas que matam bebê no forno. Né? E o problema do mundo é o clima. Né? Mesmo que você assuma que existe um problema climático, o primeiro problema é a sobrevivência
da própria liberdade, meu Deus do céu. Né? Mas os totalitários eles conseguiram criar uma agenda global, mundial, multilateral, que é número 1, clima, número 2, gênero, número 3, questão de raça, imigração. Não aparece liberdade em lugar nenhum. A Agenda 2030 é uma agenda onde não aparece liberdade. Então, esse é o contexto mundial que a gente está vivendo, é um contexto trágico. Imagina se nos anos 1939, né, existisse essa visão de que o grande problema do mundo não era o nazismo, era o sei lá, incêndio na floresta, não sei de onde. Né? Qual teria sido a reação? Mas, enfim, foi um pouco além aqui do comentário, mas acho que é importante. Perfeito, meu caro, perfeito. O Rogério Biasotto disse aqui, tão canalha quanto o Lula foi a comunidade judaica do Brasil que o apoiou sem o mínimo de escrúpulo. Aqui eu acho que ele está se referindo, né, a uma organização específica, não a comunidade, pessoas judaica no Brasil, acredito que seja isso, Rogério, que você está comentando, né? E eles, inclusive, né, soltaram uma nota ontem à noite, se dizendo estarrecidos, né, com o ocorrido, e eles apoiaram Lula por conta do seu perfil humanista histórico, né? Eu não sei onde que eles encontraram, né, esse perfil humanista do Lula. Eu não sei se o senhor quer comentar algo a respeito, senhor Sepúlveda. Bom, eu só responderia com uma frase: o pior cego é aquele que não quer ver, né? Está aí. O resultado da cegueira deles está aí, sendo esfregado na cara deles. Perfeito, meu caro. O Rodrigo... Se eu posso acrescentar, Paulo, só a respeito disso? Porque em 2020, quando eu publiquei aquele artigo sobre o que eu chamei o comunavírus, né? Que era o vírus ideológico comunista, que na esteira do coronavírus se implementaria no mundo, segundo um grande autor marxista, né, Slavoj Žižek, inclusive vocês comentaram, acho, no PH Vox, né? Uma das coisas que mais me chocaram no livro que eu analisei, do Žižek, né, que eu analisei no meu artigo, era um ponto em que ele dizia, olha, o lema de Auschwitz era um bom lema, só que os nazistas utilizaram errado, né? Mas ele... é uma afirmação totalmente ofensiva, inclusive a não-judeus, porque aquilo ofende toda a humanidade, mas sobretudo a judeus, né? Eu chamei atenção para aquilo, dizendo assim, olha, o Žižek parece banalizar aí a experiência dos campos de concentração de uma maneira totalmente inaceitável. Quer dizer, a ideia dele era de que o mundo do lockdown é muito bom, né? Todo mundo preso em casa, e faz uma associação disso com o lema de Auschwitz, né, que o trabalho liberta. Então, a ideia é assim, não, as pessoas só vão poder sair de casa para trabalhar, então está muito bem esse mundo. Né? E ele dizia, olha, o comunismo vai renascer por obra das resoluções da OMS, né? Então eu estava analisando isso. Mas pelo fato de eu ter usado, descrevendo o artigo dele, o texto dele, a palavra campo de concentração, houve uma interpretação que não chegou não sei aonde, ao CONIB, né, o Conselho Israelita Brasileiro, de que eu tinha equiparado o lockdown a campo de concentração, e me criticaram, dizendo que você, né, tinha que retratar e tal. Não é o caso, porque não é o que eu tinha dito, né? Mas até hoje tem pessoas assim que acham que eu tinha uma atitude contra Israel, contra o povo judaico, por causa de uma distorção completa como essa, né? Quando, como você falou, enfim, foi, eu acho, o primeiro chanceler, não por mérito meu, mas acho que por esquecimento, talvez, de tantos chanceleres anteriores, não é esquecimento, claro, mas foi o primeiro chanceler em décadas que tentou trabalhar por uma boa relação entre o Brasil e Israel. Acho que consegui criar uma excelente relação Brasil-Israel, que agora está sendo destruída, né? E introduzir nesse trabalho algo muito importante, que é a relação entre antisionismo e antissemitismo. Eu falava isso, olha, não adianta vir com essa coisa, não, eu sou contra Israel, mas não tem nada contra o povo judeu. Tem. Quem é antisionista acaba caindo no antissemitismo, isso é uma desculpa furada, a gente está vendo disso. A gente está vendo isso todos os dias agora, depois dessa barbaridade do Hamas, né? Como existe uma confluência completa entre antisionismo, ou seja, ser contra Israel, e antissemitismo. Eu procurei trabalhar contra isso, contra correntes dentro do Itamaraty muito fortes, que não queriam nem saber de Israel, né? Se me permite assim, um pouco de reminiscência, né? Quando eu estava formando minha equipe,
um colega que eu queria chamar para trabalhar com o tema das Nações Unidas, falou assim, mas a gente vai ter que votar a favor de Israel? Eu falei, vai. E ele falou assim, tá, então eu vou para o sacrifício. Eu falei, não, sacrifício nenhum, você não vai ser, não, você não vai nesse cargo, não. Peguei outra pessoa, né? Entendeu? Então esse era o clima, o esforço que eu fiz, as pedras que eu recebi, mas não tem problema nenhum com isso, né? Então só essa observação sobre, eu acho que realmente uma certa miopia dessa organização aí, ou de alguns líderes dessa organização, do CONIB e alguma outra, né? Mas com todo o respeito e tal, mas independentemente de tudo isso, né, faço tudo por convicção, não faço procurando elogio de ninguém, nem, né, em crítica de ninguém, né? Fazia e faço as coisas porque eu acredito nesse princípio de Israel, acredito, né, que o mundo com antissemitismo é um mundo onde quem não é judeu também não vai viver em paz, vai acabar sendo exterminado também, né? Então, enfim, algumas lembranças aqui. Perfeito, meu caro. Importantes lembranças, né? O Rodrigo Graziani, ele disse aqui, o antissemitismo está saindo do esgoto da história para assombrar a humanidade. Ameaçar a única democracia do Oriente Médio coloca em risco um mundo não bárbaro. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender
as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade